não hão de passar. Versículo 36. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Adianta aí mais alguns livros agora. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, por favor, para ficar melhor aqui o esclarecimento desse texto. Atos, capítulo de número 1, glória a Jesus. Nós vamos fazer leitura, versículo 7, Atos 1, Atos dos Apóstolos, depois de João, capítulo de número 1, e versículo 7, que diz assim o texto sagrado: E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, em outra tradução, poder, do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, preste bem atenção, redobre a tua atenção, diz assim: e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, oh glória, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Glória a Jesus, amém? Podeis assentar-se. Glória a Deus, irmãos, pode continuar fazendo aí o fundinho, por favor. Glória a Jesus. Bem baixinho, glória a Deus. Irmãos, estamos aqui diante de um texto sagrado, dois textos sagrados. O primeiro dele que fora mencionado um dia em que Jesus e os discípulos saíam do templo. Aquele templo de Jerusalém, templo este, considerado aí o templo de Zorobabel, o templo que Herodes reformou. O templo que durou 46 anos para ser novamente levantado e concluído. O templo onde o ouro e a prata era depositada no gasofilácio.
o templo onde havia uma cadeira sacerdotal onde sentava Caifás. E Anás também, por sua vez, fazia parte do sumo sacerdote, porque havia um concílio entre os romanos, e aí os romanos concordavam de uma forma, os judeus de outra, e aí os romanos elegiam um, teria que passar pelos romanos para ser eleito, mas eles torciam para Anás, para Caifás, e os judeus para Anás. Então a Bíblia diz que ali havia uma cadeira que havia sido herdada de Moisés, ou seja, do grande líder que pregou a lei, que foi dada por Deus, mas que instituiu as leis para Israel. Então Jesus estava diante do templo que havia muitos sacerdotes, sacerdotes esses que viviam da obra e viviam pela obra, esses que trabalhavam e que não receberam herança, para que eles não tivessem o que administrar, para não se embaraçar com as coisas da terra. Então por isso o sacerdote vivia ali no templo, apenas trabalhando. Os levitas que cantavam, eles não se embaraçavam com as coisas da terra, porque eles eram sustentados pela igreja, e ali eles podiam viver tranquilo. Eles tinham tempo para jejuar, para ensaiar, para cantar, para compor música. Eles tinham tempo, por quê? Porque o povo de Israel naquele período, eles traziam seus dízimos e ofertas e depositavam no altar de Deus, e ali era distribuído para o sustento daqueles homens. Hoje em dia nós observamos muito bem que não são todos que têm esse prazer de separar dessa parte e uma oferta e trazer diante do templo. Alguns dizem dinheiro é para pastor, alguns aí nas redes sociais dizem que igreja é uma forma de arrecadar dinheiro. Pessoas que se afastaram de Deus na igreja, elas começam a criticar a obra de Deus na terra, mas nenhum deles há de prevalecer. E ainda depois de tudo isso, há de dar conta das suas palavras diante de Deus, porque a Bíblia diz que pelas nossas palavras nós somos justificados, como também por elas somos condenados, somos julgados pelas nossas palavras. E nós observamos aqui que um dia Jesus, ali estando com eles no templo, aquele templo que eu, por exemplo, já fiquei algum tempo ali na Debrais, é lindo demais, vendo o bispo Samuel pregar. Moramos em São Paulo ali por 2 anos e pouco. Fui muitas vezes no templo sede da Belém, lá na Conselheiro Cortegipe. Fui também no Templo Novo, lá na Radial Leste. Eu vi tudo que é pregador e cantora que você imagina pregando na minha frente. Ou seja, eu tive o privilégio de ver pessoas que são consagradas a Deus e na obra, e vivem fazendo a obra, aleluia, diante de mim pregando. Por quê? Porque é os lugares onde há um preparo para trazer essas pessoas. E isso é melhor do que aqui? Não é isso. Eu estou dizendo para vocês que coisas encantadoras. Se você entra na Debrais, você fica maravilhado, é coisa linda. Se você entra no templo que a Assembleia do Belém fez, lá na Radial Leste, você fica maravilhado, é coisa tremenda, linda demais. Se você olhar, você vai dizer, nossa, como a minha igreja é linda. Foi isso que os discípulos olharam e disseram, Jesus, você está vendo que estrutura, que coisa linda que nós construímos, que os judeus construíram, é coisa maravilhosa. Aí Jesus olhou para aquele templo e disse para eles, olha, não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada. Você já imaginou? Você gastar uma vida, uma geração, e tudo aquilo ser destruído por causa da maldade dos homens. Você lembra do templo de Jerusalém? Foi construído, foram destruídos pelos